Bem, olá, caros professores. Como eu disse anteriormente, então, nesta semana estamos fazendo uma TPC diferente, né? Assíncrona, o Renato gravando a sua aula com o uso de toda a tecnologia para facilitar a sua aula. E aí, para aqueles professores que têm um pouco mais de habilidade com tecnologia, podem seguir o modelo do Renato. E aqui, para os professores que, assim como eu, têm uma certa dificuldade com tecnologia, mas podemos ficar muito mais próximo do nosso aluno explicando o nosso tema desta maneira. E até para aqueles professores que são tímidos e que não querem mostrar a sua imagem, também dessa forma é um modelo que dá para você explicar a sua aula para o seu aluno. Tema de hoje, então, Proclamação da República. Então, a partir de agora, vocês são meus alunos do 9º ano, já que o tema Proclamação da República, público-alvo, é o 9º ano do ensino fundamental e tem lá uma revisão no 3º ano do ensino médio. Falar de Proclamação da República no Brasil. De cara, precisamos entender as duas palavras, né? O que seria proclamar? Proclamar é anunciar. E república, que vem do latim res publica, né? Ou seja, coisa pública. A definição, então, de proclamação da república, ou a definição de república, né, é um sistema de governo onde o governante máximo é escolhido pelo povo. Governo do povo, para o povo, todas aquelas frases que a gente já ouviu falar quando se trata de república. Quando eu coloquei aqui governante máximo e não presidente, dá para a gente entender por quê. Porque na república você tem dois sistemas, né? O sistema presidencialista, né? República presidencialista, e a república parlamentarista, onde o governante máximo, nesse caso do parlamentarismo, né, é o primeiro-ministro, que também é eleito pelo povo, mas não é o presidente, né? Ele é colocado para ser o governante máximo do país através do próprio parlamento. O Brasil antes da República, como que estava esse ambiente do Brasil antes da República? Na política, a gente vivia uma monarquia, né? Era governada aí por D. Pedro II, pela família real. Na economia, o café era o principal produto de exportação do país, então economicamente o país não estava mal. Então não teria motivos de ter uma revolta, né, uma revolução contrária à monarquia por conta da economia. Mas no social, aí agora a gente entra na parte do social. No social a situação ficou difícil para a monarquia. Então, 4 os motivos aí da crise da monarquia. O movimento abolicionista, né? O fim da escravidão no Brasil, e a gente vai entender aqui com a data de 1888, né? 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, o que isso acarretou para a monarquia, né? E um dos motivos principais aí pelo fim da monarquia no país, algo que foi bom para 80% da população brasileira, mas que para a monarquia politicamente não foi. Questão militar, então os militares se revoltam contra a monarquia, principalmente os militares que participaram da Guerra do Paraguai, que chegaram ao Brasil com a ideia de heróis nacionais e queriam ser reconhecidos pela monarquia. Queriam, no mínimo, né, além de todo um processo ali de aposentadoria mais benéfica para os militares, queriam subir de patente automaticamente. Então, citando como exemplo, quem era soldado queria passar a ser cabo. E D. Pedro II não aceitou essa exigência dos militares. Outra questão difícil para a monarquia, que gerou a crise da monarquia, é a questão religiosa, né? Em 1864, o Papa Pio IX ele vai assinar a Bula Syllabus, que era um documento que proibia que maçons frequentassem a Igreja Católica. Sabemos todos nós, né, que a monarquia brasileira, eles eram maçons, D. Pedro II, a princesa Isabel era maçom, mas ao mesmo tempo eram católicos, né? A princesa Isabel, por exemplo, quem teve a oportunidade de já ir no museu lá da Aparecida, tem várias homenagens lá, estátua de cera lá para a princesa Isabel, porque ela era uma das grandes benfeitoras da Igreja Católica, da construção da Aparecida. Então ela era uma católica confessa, mas também era maçom, como toda a monarquia no Brasil. Então a Igreja Católica nesse período ela via uma influência muito grande da maçonaria em todo o mundo, por isso o Papa Pio IX vai assinar essa bula, esse documento, a Bula Syllabus, em 1864, para impedir que os maçons frequentassem a Igreja Católica. Isso não cai bem aqui no Brasil, né? D. Pedro II não aceita essa ordem de Roma,
A maioria dos padres e bispos brasileiros ficam a favor de Dom Pedro II, mas dois bispos, né, o bispo de Olinda e o bispo de Belém no Pará, ficam contra a monarquia, a favor do documento de Roma, e são presos, né, por Dom Pedro II, pela monarquia. Isso acaba gerando um ambiente hostil entre os católicos, e até mesmo aqueles padres e bispos que eram favoráveis à monarquia acabaram ficando contrário à monarquia. Então a Igreja Católica fica contra a monarquia. E mais ainda, você vai ter um movimento republicano, o Partido Republicano, que surge ali no Oeste Paulista, onde estavam os grandes fazendeiros do café, né, no Brasil naquele período. Eles surgem com as ideias positivistas de Augusto Comte e a ideia de que a república era algo mais moderno para o Brasil naquele momento, que já tinha dado o tempo da monarquia, que era preciso surgir a república no nosso país. Esse era um ambiente pré-proclamação da República. Agora, entendendo a proclamação da República, e aqui você vai ter essa ligação, né, de 1888 com 1889. 15 de novembro de 1889, né, quando ocorre a proclamação da República. Percebe? Apenas um ano depois, 1888, assinatura da Lei Áurea, 1889, a proclamação da República. Porque com a assinatura da Lei Áurea, os fazendeiros, os latifundiários, ao criarem aqui o Partido Republicano, eles se tornam totalmente contrários à monarquia, porque eles queriam ser indenizados pela monarquia, pelo investimento que foi feito com a compra de escravos. Por isso a abolição da escravidão no Brasil ela foi lenta e gradual, porque o governo alegava não ter dinheiro para pagar esses fazendeiros que investiram em escravos e foi ali postergando a libertação dos escravos. Mas chegou uma hora que já não dava mais, e aí foi assinada a Lei Áurea. Só que também não tinha dinheiro para indenizar todos esses fazendeiros que gastaram com os escravos. Então os fazendeiros ficaram no prejuízo, né, na visão deles, por terem investido em escravos e terem o governo ter assinado o fim da escravidão e eles não serem indenizados. Então ali uma revolta dos fazendeiros. Então você tinha o dinheiro dos latifundiários, dos fazendeiros, mais a revolta dos militares, mais a revolta dos religiosos, que vai gerar um ambiente totalmente hostil aí para a monarquia. Quem é que segurava a monarquia? O povão, 80% da população, né? Os libertos, que estavam amando a monarquia, não tinham talvez essa visão que temos hoje no século XXI, de que o fim da escravidão não inseriu, né, o liberto na sociedade. A visão era daquele momento, que era a visão do fim da escravidão. Então 80% da população estava ali favorável à monarquia. E aí a gente vem para o entendendo essa proclamação da República no Brasil, né? Quando ocorre feriado, né? Todos nós conhecemos, 15 de novembro, né? Então ocorreu ali 15 de novembro de 1889, apenas um ano depois aí do fim da escravidão. Onde ocorreu? Vai ocorrer no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a sede do governo federal na época, então todo o movimento vai ocorrer ali na Praça da Aclamação, onde hoje é a Praça da República. Por que ocorreu? Essas coisas que eu citei aqui anteriormente para você. Os latifundiários, os fazendeiros revoltados com o fim da escravidão no Brasil. E por não serem indenizados, né, pelos gastos que tiveram com os escravos. E mais ainda, todo um movimento de modernismo, de que o sistema republicano era algo mais moderno que havia no mundo. Então tudo isso vai facilitar o surgimento da proclamação na República no Brasil. Como ocorreu, né? Como tudo isso ocorreu, diferente do que a gente possa imaginar que foi uma guerra civil, né? Tinha todo o ambiente para uma guerra civil, mas não, né? As tropas militares foram ali para a Praça da Aclamação, como eu digo hoje, chamado Praça da República, e vai declarar a República no Brasil, sem ter dado um único tiro. Por quê? Do lado da monarquia não houve a reação. Alguns livros chegam a dizer que quando Dom Pedro II foi comunicado de que os militares estavam na Praça da Aclamação para proclamar a República, ele teria dito que se era inevitável a República no Brasil, chegava a hora dele descansar, chegava a hora da sua aposentadoria. Então não teve uma reação da monarquia, e aí a família real acabou fugindo, para alguns livros, fugindo para Portugal, mas acabou deixando o país e indo para Portugal. Desfecho final de tudo isso,
né? O desfecho final é a República declarada no Brasil a partir desse movimento de 15 de novembro de 1889, e aí o grande líder, né, do Exército, no período aí da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai se tornar o primeiro presidente do Brasil. No primeiro momento ele assume de maneira provisoriamente e depois aí é eleito pelo parlamento, né, como o primeiro presidente do Brasil. E aqui uma frase que ficou muito conhecida quando se fala de República no Brasil. O povo assistiu bestializado à proclamação da República. Essa é uma frase do jornalista Aristides Lobo, que era um político também na época. Essa frase vai simbolizar o quê? O povo assistiu bestializado à proclamação da República. O povo assistiu atônito, o povo assistiu surpreso à proclamação da República no Brasil. Por conta disso aqui que eu comentei com vocês, né? 80% da população brasileira era favorável à monarquia, porque a monarquia tinha acabado com a escravidão no Brasil. Então, a monarquia tinha um apoio total das classes populares, mas perdeu esse apoio aqui dos militares, perdeu o apoio da igreja e perdeu o apoio dos latifundiários. Tá? Então, foi a proclamação da República, né? Ela vai ser o quê? Uma proclamação, um movimento, uma revolução sem guerras, né? Não houve uma guerra civil no Brasil, como aconteceram em outros locais, que a monarquia perdeu seu espaço para a República. Primeiro presidente do Brasil, a gente já comentou, Marechal Deodoro da Fonseca. Partindo aí para a próxima página aí, o nosso próximo tema vai falar de características marcantes da Velha República. Então, as características dessa Velha República, né? Então, a República já definida, com a monarquia indo para Portugal, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo como presidente, o primeiro presidente do Brasil. Você tem como característica aí dessa Velha República o voto de cabresto, que é o voto com troca de favores. Você vai ter a política do café com leite, essa é uma das mais marcantes aí para quem estudou República, quem já estudou o tema da República, né? Um acordo entre paulistas e mineiros, né? Então, durante o início da República Velha, o início da República no Brasil, só podia ser eleito no Brasil políticos ou de São Paulo ou de Minas Gerais, né? Os paulistas, os políticos latifundiários, os grandes fazendeiros de café, e em Minas Gerais, os grandes criadores de gado, por isso o leite. Então, era uma eleição, era um presidente de São Paulo, na outra eleição era um presidente de Minas Gerais, por isso ficou conhecido como a política do café com leite. E outra característica aí dessa Velha República é o coronelismo, né? Então, os fazendeiros, os grandes latifundiários, eles tinham essa ideia, eram os coronéis, né? Quem comandava ali a sua região. Apesar da monarquia não ter defendido o seu posto, né, como a gente disse, Dom Pedro II aceitou passivamente a proclamação da República e foi morar em Portugal, mas tivemos revoltas antirrepublicanas. Então, esse apoio popular que a monarquia tinha, né, por conta do fim da escravidão, ela vai gerar algumas revoltas de movimentos que não aceitavam a República no Brasil. E aí, destaque para a Guerra de Canudos, a revolta da vacina, a revolta da chibata e o próprio cangaço. E aí já vem a nossa primeira atividade, você aluno do 9º ano, né? Então, dessas revoltas antirrepublicanas, gostaria que você escolhesse 2 dessas 4 revoltas antirrepublicanas, faça uma pesquisa, né, sobre ou a Guerra de Canudos, ou a revolta da vacina, ou a revolta da chibata, ou o cangaço, e explique qual a ligação dessas revoltas com esse movimento antirrepublicano. Por que eles eram contra a República no Brasil? E agora a gente vem para a fase dessa República ameaçada. Então, o movimento republicano no Brasil ele foi ameaçado, digo até desde o início, né, com essas revoltas antirrepublicanas aqui, mas que a monarquia conseguiu conter esses movimentos antirrepublicanos, mas ela foi ameaçada na nossa história em alguns períodos, né? Antes, porém, é sempre bom falar que a República ela vai trazer alguns símbolos nacionais, né? A bandeira nacional, então você tinha a bandeira do Império, aí você passa a ter a bandeira nacional, a bandeira que nós conhecemos, você vai ter o hino nacional, então são símbolos nacionais que surgem com a República, como também os heróis que surgem com a República, como é o caso de Tiradentes, né? Então Tiradentes
ele não era, até a monarquia, tido como um herói nacional, ele vai virar um herói nacional a partir da proclamação da República. Sempre bom dizer que Tiradentes era um militar, então como a República surge ali com um movimento militar, algumas pessoas falam de golpe militar, e durante muito tempo utilizou-se golpe militar para a proclamação da República, mas acho que hoje existe uma revisão desse contexto, né? Porque se você teve um apoio da sociedade, se você teve apoio da igreja, se você teve apoio dos fazendeiros, se você teve ali o apoio dos militares, então não foi um movimento apenas dos militares, né? Então passa, sem dúvida nenhuma, por um movimento civil-militar, né? A sociedade civil, através da igreja e através dos fazendeiros, ela estava ali favorável aos militares. Quem não estava favorável aos militares? O povo, a classe popular, que, como a gente viu, estava totalmente favorável à monarquia. Então essa república ameaçada, em que períodos aí da história a república foi ameaçada? A república ela foi ameaçada em 1930, com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder no Brasil. Então dá uma brecada nesse regime republicano, né? Nesse sistema de governo republicano, temos aí a ditadura de Getúlio Vargas, que vai ali de 1930 até 1945. Aí os livros de história trazem aí... tentam associar Getúlio Vargas também ainda ao movimento republicano, mas o certo é que Getúlio Vargas ele dá uma brecada na política do café com leite. Getúlio Vargas ele era um gaúcho, né? Então os outros estados ficavam de fora dessa corrida eleitoral. Era sempre um paulista e um mineiro, até que os paulistas acabaram traindo os mineiros, né? Porque você tinha Washington Luiz, presidente do Brasil, paulista, e aí a próxima eleição os paulistas quiseram colocar Júlio Prestes, quando na verdade deveria ser um mineiro, e aí os próprios mineiros também vão ficar do lado aí desse movimento tenentista que foi liderado por Getúlio Vargas e causa ali a Revolução de 1930 e dá esse breque aí na República. Outro momento da nossa história em que a República foi ameaçada, 1964, né, com o golpe militar, e aí uma revisão da expressão, né, a gente precisa estar atualizado, a história ela é sempre contada por quem está no poder, durante um bom e um longo tempo falar que o movimento de 1964 foi uma ditadura militar, um golpe militar, era aceitável inclusive para Enem, provas externas do governo e tudo mais. Atualmente, quem está no poder é um outro grupo, sabemos todos nós, então que já não aceita mais esse termo de ditadura militar, ou golpe militar, mas sim um golpe civil-militar. Até porque, né, no estudo aí da chamada Revolução de 1964, ou golpe militar, ou ditadura militar, você teve a participação do povo, novamente a igreja, o povo indo para as ruas pedindo aí que os militares assumissem o poder com suposta ameaça do comunismo no Brasil. Então, o termo hoje é golpe civil-militar. E aqui eu coloquei um verdadeiro ponto de interrogação, como você está acostumado com as nossas aulas. Eu mais deixo interrogações para vocês responderem do que mesmo dou as respostas prontas para vocês. 2020, existe uma ameaça à República? O sistema republicano no Brasil está ameaçado? Por todo esse ambiente político que nós estamos vivendo aí, você acredita que 2020 é um ano que marca aí uma certa ameaça para o poder republicano? Então, essa é mais uma atividade que você tem para fazer desse nosso tema, né? Na sua opinião, 2020, com todo o ambiente político que estamos vivendo no país, está ameaçando a República no Brasil? Corre-se o risco de um golpe militar no nosso país? Na sua opinião, de acordo com tudo que você está analisando politicamente no Brasil? Então, isso busque pesquisar e busque opiniões contrárias e opiniões favoráveis a respeito dessa possível ameaça da República no Brasil. Lembrando que aí a gente já tem duas atividades, né? E a pesquisa sobre os movimentos antirrepublicanos, que você vai escolher 2 desses 4 que eu acabei citando para você, e agora aqui, se 2020, na sua opinião, e com os estudos que você tem feito, com as suas pesquisas,
com tudo que você tem lido e ouvido, você acha que 2020, que estamos vivendo um ambiente propício à ameaça à república no nosso país. E por último aqui, para falar de república, vamos falar desses dois movimentos republicanos, ou desses dois sistemas de governo da república, né? A república presidencialista e a república parlamentarista. A república presidencialista, onde o presidente é o governante máximo, onde a gente tem representantes como o Brasil, Estados Unidos, Argentina e outros países. Aqui do outro lado eu coloquei muito mais países, né? Onde a república é parlamentarista, onde é o primeiro-ministro é o governante máximo do país. Então, você tem a Inglaterra, Israel, Itália, Portugal, Alemanha, Canadá e Suécia, só para citar alguns, mas nesses poucos países que eu citei para você, é muito maior do que os países que são presidencialistas. E aqui, mais uma atividade para você fazer. Faça uma pesquisa sobre a república presidencialista e república parlamentarista, né? Quais os principais países que fazem parte de uma república presidencialista, como funciona a república presidencialista e, na sua pesquisa também, na república parlamentarista, além desses países aqui, quais os países, outros países também são parlamentaristas e qual a diferença, né, entre a república, as diferenças principais entre a república presidencialista e a república parlamentarista é mais uma das pesquisas que você deve fazer e enviar, que serve para você como uma das avaliações e suas notas também. Tá, então, de maneira geral, gente, a proclamação da República, entendendo aí proclamação da República, esse movimento da proclamação da República passa por essa situação que a gente acabou explicando para você. A ideia principal era falar aí da crise da monarquia e o surgimento da República no Brasil, como foi esse ambiente, né? Quando ocorreu, onde ocorreu, por que ocorreu, como ocorreu e qual foi o desfecho final. Importante você saber isso daqui, ó, que esse movimento da proclamação da República, ele não teve a participação do povo, né? O povo assistiu bestializado à proclamação da República, né? Essa expressão do jornalista Aristides Lobo, e os momentos em que a República ela foi ameaçada no nosso país, né? 1930, 1964, e aí um grande ponto de interrogação se agora estamos ou não num ambiente aí para ameaçando a República. Além, logicamente, de todas as revoltas antirrepublicanas que aconteceram e as características principais aí da velha república. Espero que você tenha entendido, quem está tendo contato aí pela primeira vez com o tema da proclamação da República, espero que você tenha entendido o tema. Para os caros professores, espero que tenha facilitado ou dado uma ideia de como explicar o seu tema para o seu aluno, sem se expor à sua imagem, mas não deixando de dar a sua explicação para esse aluno. Lembrando que essa é uma aula onde o público-alvo é o 9º ano, o objetivo da aula, conhecer e identificar os principais desdobramentos da República no Brasil, identificar as principais causas da crise da monarquia e ascensão da República no Brasil. As competências e habilidades dessa aula é uma competência e uma habilidade, a habilidade 101 de história, que é descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. E a avaliação, aí como plano de aula auxiliando o professor, a avaliação é o entendimento do aluno com relação ao movimento da República no Brasil, mas acima de tudo através da pesquisa direcionada e a devolutiva da atividade para o professor. Espero ter contribuído. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.